Paz de Cristo seja com todos. Eu convido a igreja a abrir as Bíblias em Romanos 1. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Hoje nós deveremos pregar, trazer a mensagem subordinada ao tema O Viver do Justo. É um tema bem prático para a vida diária, a vida cristã diária, e que é muito importante se ligar a esses fatos. Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Bem, irmãos, o texto foi bem lido, bem ouvido. E antes de falar alguma coisa sobre esse texto, eu me lembrei aqui do que está escrito lá em Mateus 25, 46, onde diz o seguinte: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem são os que vão para o tormento eterno? Os ímpios. Quem é que vai para a vida eterna? Os justos. Você, dando uma olhada assim na Bíblia, em outras passagens, você vai ver a Bíblia dizer que não há um justo. Não há um justo. Aí tem gente, está escrito lá, literalmente não há um justo. Aí o pessoal continua abrindo a boca e dizendo, não há um justo. Não existe um justo. Se não tivesse um justo, o Evangelho não teria seus frutos. Não teria sua eficácia. Pode observar contextualmente, quando a Bíblia diz que não existe nenhum justo, está falando do contexto da humanidade sem a salvação. Sem Deus, sem Jesus. Bem entendido? Aí não havia um justo. Sem Jesus não há um justo. Porque, na verdade, até o começo dos períodos do Novo Testamento, da era cristã, ainda se falava a palavra justo. Era uma herança judaica. Era quem era da religião e era zeloso, era chamado de justo. Isso ritualmente falando, liturgicamente falando. Espiritualmente falando, justo era quem era cheio de Deus e praticava o que era certo. Mas a palavra ideal no período cristão, de Cristo para cá, no Novo Testamento, a palavra ideal é justificado. A palavra mais ideal a que está ligada, relacionada a justo, no período do Antigo Testamento. Então, por que se preocupar com essa questão do viver do justo? Porque só os justos irão para a vida eterna. Será que teria algum bobo de nós aqui? Todos nós que estamos aqui. Será que tem algum bobo, louco, sem sabedoria? Idiota? Que venha para a igreja sem pensar em salvação? Se alguém vem para a igreja sem pensar na salvação eterna, está sem o verdadeiro objetivo, né? Eu creio que todos que estão aqui é pensando em salvação eterna. E se alguém frequenta uma igreja, vai para uma igreja pensando em outras coisas,
em outros alvos, tem outros focos, outros objetivos, sonhos, inclusive, né? Essa pessoa está procurando a Deus de uma forma errada. Eu sei que os justos irão para a vida eterna. Quem disse isso foi Jesus. Lá quando ele estava falando que o Filho do Homem vai voltar e que vão se reunir diante dele todas as nações. Ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Sabe quem é ovelha e sabe quem é bode, né? Aí ele tem uma conversa com os bodes, que são os da esquerda, tem uma conversa com as ovelhas, que são da direita, e no final termina dizendo, com os bodes, os da esquerda, estes irão para o tormento eterno, mas os justos, os da direita, as ovelhas, irão para a vida eterna. Bendito seja Deus. Eu estava lendo aí, estou lendo um livro, bem pela terceira ou quarta vez, um livro de um doutor teólogo aí, muito conhecido, eu não vou dizer o nome não. E é o comentário do Apocalipse. Eu tenho admiração por ele como didata, né? Ele é muito admirado, muito considerado, muito objetivo, muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Ele falou de um grande pregador lá da Inglaterra que disse que a Inglaterra caiu na degradação moral quando deixou de falar sobre céu e inferno, pecado e santidade. Quando a igreja deixou de falar nisso, a Inglaterra caiu. A igreja da Inglaterra, né? Inclusive, se você vê aí na internet, tem alguns estados aí, algumas nações cristãs querendo implantar nas igrejas, apesar da perseguição ser forte contra os cristãos, mas estão querendo implantar nas escolas, nas igrejas, aí diz, a leitura da Bíblia. Né? A leitura da Bíblia. Que bom, né? Tomara que seja ensinado do jeito que é. Porque se for para ler e depois querer fazer uma reedição, como alguém daqui do Brasil disse que a Bíblia tinha que ser reescrita, né? É fogo, né? É fogo na roupa. Muito bem. Aqui nós fizemos questionamentos aqui, os seguintes. Por que se interessar em saber sobre a vida do justo e vivê-la? Por que se interessar em saber sobre a vida do justo e viver essa vida? Nós necessitamos viver uma vida de justo. Porque quem viver uma vida de injusto não vai entrar no céu. Viva com justiça. Seja justo. Parece até que eu estou dizendo para vocês que seja, mas a forma correta do verbo é sejamos. Que eu também tenho que ser, né? Porque injusto não entrará no céu. Só quem for justo, quem entrará no céu. E a gente só consegue esse calibre, foi a palavra que me veio agora, de justo, passando por Jesus. Porque ele é o justo. Bendito seja Deus. Então, por que se interessar em saber sobre a vida do justo e viver? É porque só os justos irão para a vida eterna. Eu estou repetindo. E o que é ser justo nesse contexto da palavra de Deus? O que é ser justo? É ter sido justificado pela fé no sacrifício substitutivo da cruz. Começa por aí. É ter sido justificado pela fé no sacrifício da cruz. Eu devia ir para a cruz. Jesus foi no meu lugar. E se ele foi no meu lugar, de direito eu fui. Então o que eu devia, ele pagou. Ele me substituiu. E eu aceito essa substituição. E isso me leva a uma evolução interior, para melhor. E faz me enquadrar no amor de Deus. O que faz de uma pessoa um verdadeiro adorador. A maioria das pessoas de ministério de louvor, né, Cláudio, entende. Eu sei que você já entende isso direito.
Muitas pessoas que cantam nas igrejas pensam que ser um adorador é ser um cantor da igreja. Né? Nós conseguimos adorar cantando, mas nós adoramos até sendo marido. Quem é homem, né? Até sendo esposa, até sendo filho, até sendo trabalhador, professor, que também é um trabalhador. No nosso dia a dia nós adoramos a Deus, porque adorar significa temer a Deus e servir. Não é cantar, não. Agora, quando você está cantando, reconhecendo a igreja, reconhecendo o que Deus é e o que Ele faz por nós, e está prestando esse serviço, aí você está adorando. Está adorando, porque está temendo e está servindo. Lá no Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Mais do que nunca, devemos temer a Deus e adorá-lo. Deus é Deus. Estava aqui domingo com um punhadinho de gente, né? E nós fomos falar sobre o significado do culto. Tem gente que vem para a igreja para o culto e volta. Nem cultua direito, nem ouviu a palavra direito, conversou o tempo todo na hora da palavra, atrapalhou o pregador o tempo todo na hora da palavra. Não tem ninguém, graças a Deus, fazendo isso aqui. E tem uns pregadores que são muito pacientes, eles aguentam o tranco o tempo todo, né? Mas eles sofrem. E a dificuldade para se concentrar e transmitir uma mensagem de qualidade quando a plateia está conversando. Tá? Aí então a pessoa volta para casa, eu estava falando em quem vem cultuar, sem ter cultuado. Porque culto é algo muito grande. É algo muito sublime. É algo de muito significado. É exaltar o Deus absoluto, tremendo, digno, justo, santo, puro. É tudo isso. Culto é muita coisa. No culto, irmão, até a hora de se levantar e a hora de se assentar, para quem aprendeu, tem um significado. A hora de se ajoelhar, aonde se ajoelha. Aqui nós não adotamos se ajoelhar na hora do culto, mas quando a igreja adota, é importante que todo mundo se ajoelhe junto. Tem um significado da liturgia, né? Muito bem. Então, essa questão lá do final de Romanos 17, 1,17, diz que o justo viverá da fé. E nós encontramos pelo menos 4 passagens na Bíblia que diz que o justo viverá da fé. Pelo menos 4 passagens. Dito desse jeito. Dito dessa forma. Porque em atos, atitudes, que é a mesma coisa, ações, a mesma coisa. Você vê, está nas entrelinhas, que o justo viverá da fé. Que o justo vive da fé. Primeiro diz em Abacuque 2,4. Parte B. A última parte de Abacuque 2,4. Mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. É impossível o justo viver sem fé. É só pela fé que ele viverá. Então ele tem que buscar, procurar, zelar por ter essa fé. Por não perder essa fé. Porque na hora que desaparece a fé, desaparece o justo. É impossível haver justo, existir justo, sem existir fé. Ele se alimenta da fé. E Romanos 1,17, a última parte, que foi o que a gente leu, né? Mas o justo viverá da fé. Pela sua fé, da fé, ou na fé, ou com fé. O justo e a justiça têm relação com a fé. E só vale a pena, só tem valor, só tem significado, só é aceito por Deus, que alguém seja justo, se o fundamento for essa fé. Se a raiz dessa justiça for essa fé. Que alguém poderá praticar
ações de justiça sem ter fé. Mas não é aceito. Não é aceito por Deus. Lá em Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive as pessoas questionam muito, não está nem aqui no nosso roteiro, né? As pessoas questionam muito. O sacrifício de Caim foi tão bonito. Produtos da agricultura, uma mesa, um altar assim bonito, cheio de frutas, de toda espécie, de verduras. É um negócio bonito. A gente vai às vezes para a feira e a gente fica triste. Porque produtos de última qualidade, né? Essas feiras livres só estão querendo apurar. Mas o altar onde estavam as oferendas de Caim era lindo. E o altar onde estava a oferenda, o sacrifício de Abel, não era tão bonito, não. Você chega assim num frigorífico, num antigo açougue, e tem uma mesa assim, uma pedra de mármore, cheia de sangue. O povo ceboso. Se fosse aqui do Brasil hoje, a vigilância sanitária daria em cima, né? Pois, entre o sacrifício de Caim e o de Abel, como todos sabem, Deus aceitou o de Abel, onde tinha esse sangue. E alguém pergunta por quê? Existem aí uns bons comentaristas da palavra de Deus que dizem porque aonde tinha a verdadeira fé e o verdadeiro amor em oferecer aquele sacrifício era em Abel. Em Abel. Deus aceita aquilo que oferecemos com fé e amor. Então, com fé e amor. E em Gálatas 3:11, parte B, também diz que o justo viverá da fé. Porque o justo viverá da fé. E em Hebreus 10:38 diz assim, mas o justo viverá da fé. Se ele, aqui eu resolvi colocar o versículo todo. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hein? Se ele recuar, o que é recuar, hein? Dar uma parada ou voltar, né? Desistir, né? Deixar de ir para frente. Se for lá para o contexto de Josué, é ir para a direita, para a esquerda, parar ali ou então voltar. Recuar é não prosseguir mais. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não se alegra em quem recua. Nós podemos até nos questionar agora. Eu tenho recuado? Hein? A fé do dia do meu batismo, eu ainda continuo tendo. A disposição que eu tinha para servir a Deus quando eu comecei na igreja, eu continuo tendo. Ou eu enterrei meus talentos. Eu não visito mais uma pessoa, eu não falo do evangelho mais para ninguém. Se eu puder, eu falto a maioria dos cultos. Faço tudo para ficar em casa. Sem recuar. Uma vez eu perguntei, como eu não vou dizer o nome de ninguém, eu perguntei a uma pessoa, eu senti tanta falta de você no culto, foi que você não veio? Foi que a pessoa me disse, pastor, vou ser sincero com o senhor, tinha que pecar. Coitado, né? É uma criatura de carne e osso. Foi tentado e caiu. Quase todos já foram tentados e caíram. Mas, grande vantagem a gente tira disso. Deus deixa de ter prazer na gente. Não podemos recuar. Muito bem. E aqui nós temos umas considerações a fazer, desenvolvendo aqui a nossa conversa. Olha, aí em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, é apresentada a ferramenta de Deus para salvar o homem. Vocês podem até participar aqui comigo. A ferramenta de Deus para salvar o homem, qual é? Está lá no versículo 16. O Evangelho. Evangelho. A ferramenta de Deus. No mundo da tecnologia de hoje, fala muito em ferramentas, né? A ferramenta de Deus.
para salvar o homem, a única ferramenta, não é uma das ferramentas, é a única ferramenta. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. A ferramenta de Deus. O Evangelho, mediante a fé. Digamos que você começa a ouvir o Evangelho e aprende o Evangelho todinho. Estou falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Que Evangelho é tudo que... O pastor Bernardo tem falado muito nisso aqui. É tudo que é notícia sobre o rei Jesus, né? Sobre o reino desse rei. Evangelho é tudo isso. Que muitas vezes vem para nós em forma de vara, a vara do pastor. E muitas vezes vem para nós em forma de cajado. Certo? Mas eu posso aprender o Evangelho todinho, mas se eu não passar a crer nesse Evangelho que eu aprendi, eu não serei salvo. Então, o Evangelho é a ferramenta de Deus para a salvação do homem mediante a fé. Mediante a fé. É semelhante, digamos, que o Evangelho é uma semente. Semente. Você lança semente numa terra seca. Se não chover, ou se não for regado, para germinar e nascer uma planta, nada vai acontecer de especial. E isso acontece na hora que nós cremos. A palavra é lançada, o Espírito Santo rega, porque a fé é um dom do Espírito Santo, né? Nós sabemos disso, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Quando está falando dos dons do Espírito Santo, fala da fé. Eu acho interessante aqui que em 1 Coríntios capítulo 12, quando está falando nos dons do Espírito Santo, fala na fé. Apresenta a fé na lista. E lá em Gálatas 5, 22, quando fala dos frutos do Espírito, um dos frutos também é a fé. É dom e é fruto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nada conseguimos fazer. O homem foi feito pela palavra, mas ele é reformado. Mas por isso, o homem foi feito pela palavra, e por isso, ele só é reformado pela palavra. Que reformado é esse que eu estou falando? Renovado. O homem não ficou velho com o pecado, né? Caiu, morreu. Agora, para ele ressuscitar, não estou falando da ressurreição final, não. Aqui agora. E para passar pela uma renovação, é preciso da palavra. Porque o homem foi feito pela palavra. Você dizia, não, o homem foi feito do barro. Deus amassou o barro ali, Gênesis 2,7, só para materializar o homem. Porque ele queria o homem materializado, o homem naturalizado, o homem que tivesse uma natureza. Natureza. A natureza no aspecto no sentido de matéria. Mas o homem foi feito, o projeto foi ali. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali o homem foi feito. E aí ele se deformou. Agora ele precisa passar por uma reforma. Você faz uma casa dessa daqui, tijolo, cimento, cal, né? Se usa mais cal, areia. E tanta coisa assim, tinta, aí com o tempo está deteriorado, vai fazer uma reforma, vai precisar das mesmas coisas. Precisar das mesmas coisas. Nessa lógica aí, é a reforma do homem. Ele foi feito pela palavra de Deus, e só a palavra de Deus é que tem o que é necessário para reformar o homem. Reformar o homem com a palavra de Deus. Por isso que o Evangelho é a única ferramenta de Deus, é a palavra de Deus, para a salvação de todo que crê, mediante a fé. Amém. Também apresenta aí, lá no versículo 17, que a fé é dinâmica. A fé é dinâmica. Ela se mexe, né? Ela se move, né? A fé é dinâmica, ela evolui, ela revela-nos a justiça de Deus. O que é que diz lá? De fé em fé. De fé em fé. A fé é uma só. Inclusive, o pessoal pergunta, o que significa isso, né? De fé em fé. Ninguém é capaz de dizer tudo sobre isso aqui. Mas, digamos que eu comecei a estudar a palavra de Deus e criei
o meu nível de fé está baixo. Aí eu continuei me dedicando, o meu nível de fé está razoável. Eu continuei me dedicando e buscando, agora o meu nível de fé está, se é que se pode dizer, alto. Isso é de fé em fé. Por que é que eu me encabulei na hora de dizer alto? Porque Jesus Cristo disse também, se a fé de vocês, é muito pequena a fé de vocês, homens de pouca fé. Aí ele chegou a dizer, se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte, saia daqui e te lança ao mar, e o monte sairia. Isso não é literal, não. Chegar no monte, né? Aqueles crentes que vão orar no monte, o monte, lá perto do mar, eles estão lá no monte, ele, monte, sai daqui que eu tenho fé, se lança ao mar. Aí o monte sairia com ele, jogaria ele também no mar. Era isso que ia acontecer. Mas aí ele está falando dos montes da vida, os obstáculos, das dificuldades, daquilo que nos separa de Deus, um monte diante de nós, né? Um monte de impiedade, um monte de incredulidade, um monte de desamor, um monte de tanta coisa ruim, tanto lixo moral e espiritual. Então a fé é dinâmica. Se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Coloquei aqui duas observações para nós. Diz assim, a justiça de Deus é Ele sendo amor nos amando. Que é a justiça de Deus, hein? Se alguém perguntar. É Ele sendo amor nos amando para poder amarmos também. Isso é justiça de Deus. É Ele sendo vida, nos vivificando, para que levemos também essa vida através do Evangelho para outras pessoas. Tudo isso faz parte da rotina da vida do justo. Esse conteúdo que eu estou falando aqui, porque faz parte da rotina da vida do justo. A justiça de Deus é Ele sendo santo, nos santificando para a sua glória e para a nossa salvação. Tudo isso é justiça de Deus. A justiça de Deus para nós, até que chegue o juízo final, não se baseia em dar para nós ou dar a nós o que nós merecemos. Só no juízo final que será assim. Porque se fosse dar a nós o que nós merecemos, o que é que a gente receber muito? Quem se atreve a dizer? Peia. Era castigo que a gente ia merecer muito. Você desobedeceu a Deus alguma vez essa semana? É tipo a mãe com o menino. Não mexa aí não. Peia. A mãe disciplinando o menino e ao mesmo tempo brincando com ele. Ele leva peia. No final nós vamos levar peia. Por enquanto é misericórdia. Glória a Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Outro ponto aqui. O justo que vive de fé em fé jamais poderá recuar. Até já falei. Caso contrário, o Senhor não terá prazer nele. Que nenhum de nós queiramos ser uma pessoa em quem Deus não possa se alegrar. Será que Deus pode se alegrar olhando para o Rafael? Será que Deus pode se alegrar olhando para o Queiroz? O Carlos, Romulo, Saniel, Bernardo, todos vocês aí. Cada um pense no seu nome em você. Deus pode se alegrar olhando para mim? Quando Jesus Cristo, alguns momentos o Pai revelou que ele era o seu filho, ele dizia, eis aquele em quem se compraz a minha alma. Eis aquele em quem minha alma tem prazer. Jesus era um tipo de pessoa que alegrava o Pai. Era um tipo de pessoa que dava prazer ao Pai. E esse é o ideal, é o alvo que ele tem para nós. Que sejamos pessoas que deem prazer ao Pai. Amém? Isso faz parte do alvo, da busca, do querer, do projeto. Se quiser, pode dizer o sonho do justo. Poxa, verdade é que não gosto desse negócio de sonho. Não gosto desse negócio de sonho. Por causa daquelas pessoas que são só materialistas, só falam nos seus sonhos. A gente, às vezes, cria nojo dessas palavras por isso. Mas sonho existe, né? Sonho existe. Se não for pesadelo, é bom. Bendito seja o Senhor.
Agora, outro ponto aqui. Como buscar a fé, que é um dom de Deus? Já é um dom de Deus, ele é quem dá. O que eu vou buscar? Já falei, né? Que em 1 Coríntios 12, 9, os dons do Espírito Santo está a fé. E em Gálatas 5, 22, nos frutos do Espírito está a fé. Como buscar? Você acredita na Bíblia, na palavra de Deus? Você tem fé. Só que a fé precisa de se desenvolver. De fé em fé. Estou repetindo, né? Aí em Romanos 10, 17 diz um versículo que quase todo crente conhece. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem versão que diz a palavra de Deus, tem umas que diz ouvir da palavra de Deus. Ouvir uma pregação tirada da palavra de Deus. Ouvir parte da palavra de Deus. Ou então ouvir a palavra, porque quando diz ouvir a palavra, dá a ideia do todo, né? Ouvir da palavra dá a ideia de parte. Ouvindo parte da palavra, ouvindo a palavra toda, o ideal é que ouçamos toda, isso produzirá em nós o quê? Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente ouve e passa a crer, eu sempre me lembro, eu não sei porque não sai da minha cabeça, não sai das minhas colocações, das minhas considerações, aquela questão do ouvir. O ouvido, perguntaram aí um homem que estudava psicologia sem ser psicólogo. Ele estudava psicologia, eu conheci. Ele era curioso, né? O psicólogo é técnico na área, né? Formado na área. Mas existem os curiosos. Alguém perguntou a ele, por que é que o ouvido está aqui na cabeça? Que é cabeça aí, né? Pescoço para cima, toda a cabeça. Por que é que o ouvido está aqui? Aí disseram, porque para ficar mais perto de entrar por aqui a mensagem e ir para o cérebro, que é quem processa tudo, é quem entende, é quem compreende, tá? É quem pensa. Aí então, depois de ter chegado aqui, ter ouvido, ter compreendido, ter pensado, aí pela própria natureza da criação, desce para o restante do corpo. Aí vem o sentimento. Depois do pensamento vem o sentimento. Aí o sentimento desperta a atitude. Pensamento, sentimento, atitude, ação. Do jeito que você quiser dizer. Atitude está ligada à ação, né? Um tempo desse, eu preguei aqui um domingo à noite, falei sobre isso. Tinha gente jovem que olhou muito, prestou muita atenção. Inclusive, essa pessoa que eu estou falando está aqui hoje. A gente percebe quando a pessoa está ligada. Ou está ligada. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas tem que ouvir. Aí, tem aqueles que gostam de questionar, e quem não ouve? Oh, meu Deus, não tem aí o pessoal das Libras, né? Tem aí as linguagens de sinais, né? Tem que entender, não é obrigado a ouvir com esse ouvido aqui, não. Porque lá no Apocalipse diz, quem tem ouvido, que ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça a palavra de Deus. Mas ali não está dizendo que o surdo deixa de ouvir, não. É que a mensagem chega à compreensão dele. Isso aí, não adianta nem gastar tempo com isso aí. E o terceiro e último ponto é a gente querer falar de uma fé que opera resultados. A fé precisa de operar resultados. Isso é uma forma de trazer para o nosso dia a dia. Fé que opera resultados. A Bíblia falando disso, fala. Fé viva e fé morta. Hã? Fé viva e fé morta. A fé sem as obras é morta. E a fé com as obras é viva. Isso é só questão de dedução. Então, a fé viva é uma fé que opera resultados. Vejamos alguns exemplos. E quando a gente terminar esses exemplos, termina a mensagem. Certo? Então, lá é baseado em Hebreus 11, lá na galeria dos heróis da fé. Diz que os antigos, pela fé, alcançaram o testemunho.
Testemunha, aprovação da parte de Deus, aprovação da parte dos homens. Foram tidos como pessoas do bem, falaram bem deles. Deus agia neles, pela fé. Isso é uma fé que produz resultados. Pela fé, entendemos que os mundos foram feitos. Vamos ficar só pela fé, entendemos. Eu já vi alguém que não é de igreja dizer, sabe o quê? A gente sabe que tem hoje de esquerda, né? Estou falando de esquerda no sentido social, político, não. Aqueles que são contra. Estou chamando de esquerda aqueles que são contra a fé, né? Eu já vi deles dizer, rapaz, isso até é uma palavra, uma expressão que é tida como um palavrão aqui. Esses filhos são inteligentes que só. Hein? Eu já vi dizer isso dos crentes. Pela fé, entendemos. Quem lê a palavra de Deus, quem se dedica à palavra de Deus, passa a ter um cérebro mais desenvolvido. Quando Deus diz que o povo dele não entende, o cavalo e o boi conhecem a manjedoura, o curral do seu possuidor, mas o meu povo não entende, não me conhece, ele estava dizendo para um povo desviado. O povo dele em condição de desviado. Mas o povo dele em condição de comunhão, entende. Tem um entendimento maior. Então, pela fé, entendemos. A fé que opera resultados. Diz também lá, pela fé, Abel ofereceu o sacrifício superior de Caim. Até já falei nisso hoje à noite. Não vou dizer mais nada. Pela fé, Enoque foi transladado. Conhecemos isso aí, né? Diz que foi pela fé. Deus não pegou um Enoque incrédulo, não. Deus pegou um Enoque crente e transladou. O contexto literal lá, tirou ele daqui para levou para o céu. Levou para o céu para não morrer. E não é obrigado pela fé hoje você ser levado para o céu, não. Mas você pode ser transladado. Sair de um lado que não é o lado que Deus quer, nem que é bom para você, para o outro lado que Deus quer e que é bom para você. Ser transladado é sair transladado, tirado de um lado para o outro. Sair da morte para a vida, sair da mentira para a verdade, sair da tristeza para a alegria, sair da frieza espiritual para o fervor, certo? Sair para o desânimo para o ânimo, mas tem bom ânimo. Jesus falou. Pela fé, Noé foi divinamente avisado. Esse aqui não é horóscopo não, viu? Você já foi avisado por Deus? É alguma coisa que devia fazer ou não? Os servos de Deus consultam a Deus e ele dá a resposta. Assim falou o nosso amigo Daniel, né? Eu não adivinho não, rei. Eu apenas tenho um Deus no céu a quem eu faço pergunta, ele dá a resposta. Então, pela fé, Noé foi divinamente avisado. E você pode ser também, se a sua fé operar resultados. Pela fé, Abraão obedeceu. Hein? Quando a gente desobedece a Deus é porque a nossa fé é oscilante. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e adorou. Tá aí. Aí. Quando a gente está cantando aqui, com bastante fé e amor, estamos adorando. Estamos temendo a Deus e estamos servindo. Pela fé, Moisés deixou o Egito. Lembrei agora do irmão Dudu. Quem é que vai deixar o Egito aqui? Ninguém está lá. Mas o que é que isso significa para nós? O Egito representa o mundo. Representa as paixões. Representa a carne. Representa o seu ego. O seu eu. Representa tudo aquilo que não é projeto de Deus. Então, pela fé, Moisés deixou o Egito. Pela fé, se tivermos fé de verdade, e a nossa fé operar resultados, pela fé nós deixaremos o Egito. Não é deixar de ser pecador, não. Não é deixar de ter tentação, não, irmão. Enquanto você não for glorificado, você nunca vai deixar de ter tentação.
Mas o apóstolo Tiago disse, quando você entrar em tentação, tem um grande gozo. Se a gente fica aflito, quem é crente fica aflito, né? Quando entra em tentação. Quando ele diz tem de grande gozo, é dizendo que ali você está tendo uma chance de vencer uma guerra. Aí você pergunta, e se eu cair naquela tentação, pregador, pastor, se eu cair? O justo cair 7 vezes se levantará, e Deus o aceita novamente. Amém? Então, a pergunta, o questionamento, a conclusão hoje é como é que está a nossa fé? Como é que está o nosso viver? Como é que está o nosso caminhar? Nós temos tido a fé do justo? Temos tido o caminho do justo? Temos tido projeto de justo? Temos nos relacionado como justo? Então peçamos força, graça, sabedoria da parte de Deus, para que assim vivamos, assim cumpramos a nossa missão e assim glorifiquemos a Deus com a nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Essa era a mensagem para essa noite.